irmãos, mais uma alegria estarmos aqui novamente, com a graça de Deus, para mais uma edição do nosso programa Identidade Católica, promovido pela Web TV Santo Antônio, canal oficial da Paróquia de Santo Antônio de Pádua. Uma alegria estar aqui com vocês, para aprendermos um pouco mais da nossa fé a partir da Bíblia e do Catecismo, espada e escudo da defesa da nossa fé. E é uma alegria ter vocês aqui comigo para nos aprofundarmos cada vez mais sobre os mistérios da fé e da Palavra de Deus. E ajude a divulgar o nosso trabalho, ok? Vamos então iniciar com a nossa oração de hoje, pedindo ao Divino Espírito Santo que possa nos iluminar. Peçamos então a Deus, a nosso Senhor, que pela sua morte de cruz, nos deu a salvação, que nos dê também a graça da inteligência e sabedoria necessárias para aprendermos mais sobre a nossa fé. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Inspirai, Senhor, nossas palavras e ações, e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e termine tudo aquilo que fizermos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Nossa Senhora Aparecida, Mãe, Rainha e Padroeira do Brasil, rogai por nós. Santo Antônio e Santo Tomás de Aquino, rogai por nós. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Então, meus irmãos, nós hoje vamos continuar no nosso tema a respeito de Deus Criador, Deus que criou o céu e a terra, e vamos agora para o quarto ponto do parágrafo, o quarto ponto do parágrafo 4 que trata do Criador. Então vamos lá. Quarto ponto, o mistério da criação, número 295 ou parágrafo 295 do Catecismo. Deus cria por sabedoria e por amor. Terceira linha. Cremos que o mundo procede da vontade livre de Deus, que quis fazer as criaturas participarem de seu ser, de sua sabedoria e de sua bondade. E aí aqui a gente tem o Salmo 145, no versículo 9, que nos atesta justamente isso. O Senhor é bom para todos. Sua ternura abraça toda a criatura. Não é? Então, ou seja, a razão de Deus criar todas as coisas, existe um grande mistério em volta do plano de Deus em criar todas as coisas. Por que Deus quis criar? Isso é um mistério, que nós só compreenderemos plenamente no céu, quando Ele nos revelar todas as coisas no céu, na vida eterna. Mas algumas coisas a gente consegue compreender a partir dos dados da fé. Uma delas, Deus nos cria por sabedoria e por amor. É aquela analogia que eu já citei aqui de Santo Tomás de Aquino, que usa aquela comparação do copo como Deus, e o amor de Deus é como se fosse a água a ser jogada dentro deste copo. Só que Deus tem um amor por si mesmo tão grande, tão infinito, que chega uma hora que esse amor transborda. E o transbordamento, o excesso desse amor, cai no vazio e cria todas as coisas. Ou seja, Deus nos cria porque Ele tem tanto amor que Ele precisa partilhar este amor dele com as suas criaturas. Por isso Ele nos cria por amor e por sabedoria. E por sua sabedoria Ele nos cria também. Por sua sabedoria e generosidade. Então, parágrafo 296. Aqui vem o coração do mistério da criação.
a grande afirmação da qual a igreja não abre mão de forma alguma. Deus criou tudo do nada. Parágrafo 296. Cremos que Deus não precisa de nada pré-existente, nem de nenhuma ajuda para criar. A criação também não é uma emanação necessária da substância divina. Deus cria livremente do nada. Ao passo que o poder de Deus se mostra precisamente quando parte do nada para fazer tudo o que quer. Parágrafo 297. A fé na criação a partir do nada é atestada na Escritura como uma verdade cheia de promessa e de esperança. Assim, a mãe dos 7 filhos os encoraja ao martírio. Agora convido vocês a abrir a palavra de Deus no segundo livro de Macabeus, capítulo 7. O segundo livro de Macabeus, no capítulo 7, nos conta uma história belíssima, que é a história de uma mãe, Esta mãe, no período dos Macabeus, Israel estava sendo dominada pelos gregos. É o primeiro caso de perseguição religiosa da história da humanidade. Os gregos começaram a perseguir os judeus por causa da sua fé, querendo obrigá-los a aceitar a fé pagã dos gregos. E aí existe esse episódio bonito em que a mãe vê cada um dos seus 7 filhos sendo martirizado, sendo assassinado na frente dela. E ela, em vez de encorajá-los a negar a fé em Deus para que eles permanecessem vivos, pelo contrário, essa mulher é uma mulher de tanta fé que ela encorajava os filhos a serem fiéis a Deus e não negarem a sua fé até o fim. Olha que coisa linda. Vamos ver o testemunho que essa mulher nos dá sobre o Deus que criou todas as coisas do nada. Segundo Macabeus, capítulo 7, versículos de 22 a 23 e versículo 28. Ignoro, dizia-lhes ela, a mãe, para os seus filhos. Ignoro como crescestes em meu seio. Não sei. Porque não fui eu que vos dei o espírito e a vida. Não fui eu que ajuntei os vossos membros, mas o Criador do mundo, que formou o homem na sua origem e deu existência a todas as coisas, vos restituirá em sua misericórdia tanto o espírito como a vida. Se agora fizerdes pouco caso de vós mesmos, por amor a ele. Versículo 28. Eu te suplico, meu filho, contempla o céu e a terra, reflete bem. Tudo o que vês, Deus criou do nada, assim como todos os homens. Ou seja, primeiro ela atesta a sua fé que Deus nos criou e que Deus um dia ressuscitará todos nós. Ela diz: tenham fé e sejam firmes na sua fé em Deus até o fim. Porque o mesmo que criou o universo é o mesmo que um dia devolverá a vocês o espírito e a carne, ou seja, ressuscitará vocês no último dia. E no versículo 28 ela vai e fala: filho, contempla o céu e a terra e veja que o Criador do mundo criou tudo do nada. Então, esta verdade de fé, a igreja não abre mão de jeito nenhum. Isto é base fundamental da fé cristã. Deus é criador de tudo e Deus criou tudo do nada. Não é? Por quê? Por 2 razões. Primeiro, porque a própria palavra de Deus nos afirma isso, que Deus criou tudo do nada, do zero. Segundo, que se Deus não tivesse criado as coisas do nada, seria o mesmo que dizer que Deus não é eterno, ou que além de Deus existem outras coisas que são eternas também. Não é? E a gente vai entender aqui um pouquinho mais para frente as outras teorias que na antiguidade tentaram contestar esta afirmação que Deus criou tudo do nada. Vamos lá.
Parágrafo 298. Quinta linha. Uma vez que, pela sua palavra, pôde fazer resplandecer a luz a partir das trevas, Deus pode também dar a luz da fé àqueles que a desconhecem. Ou seja, o que importa para mim saber que Deus criou todas as coisas? Também porque, uma vez que Ele criou a luz a partir das trevas, Ele pode me dar a fé, Ele pode dar a fé àqueles que desconhecem a Ele. Não é? Parágrafo 299. Deus cria um mundo ordenado e bom. Já que Deus cria com sabedoria, a criação é ordenada. Tu dispuseste tudo com medida, número e peso. Sabedoria, capítulo 11, versículo 20. Mais abaixo um pouco. Originada da bondade divina, a criação de Deus participa desta mesma bondade dele. Pois a criação é querida por Deus como um dom dirigido ao homem, como uma herança que lhe é destinada e confiada. Repetidas vezes, a Igreja teve de defender a bondade da criação, inclusive do mundo material. Olha só, aqui está nos dizendo, né, que Deus criou, né, a criação é querida por Deus como um presente dado ao homem, como uma herança que é destinada e confiada ao homem. Ou seja, o que isso quer dizer aqui para nós? Que Deus não só criou todas as coisas, mas confiou ao homem o cuidado da terra, o cuidado da sua criação. Este é o significado de Gênesis 1:27, quando ao criar o homem, Deus diz, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. O que significa isso? Dizer que o homem é imagem e semelhança de Deus. Que assim como Deus é criador, Deus dá ao homem a graça de ser participante na obra da sua criação. Deus nos dá a graça de sermos colaboradores na obra da criação de Deus. E como nós colaboramos com Deus na criação? Sendo os jardineiros, sendo nós jardineiros do jardim de Deus, que é o mundo. Ou seja, Deus confia a nós a administração dos bens da criação, a administração de tudo aquilo que foi criado. Por isso é um absurdo quando o homem explora a natureza de uma forma desenfreada, destruindo aquilo que Deus criou. Não é? A exploração da natureza ela deve ser feita de uma forma sustentável, porque Deus nos deu essa missão de cuidarmos daquilo que Ele criou. Por quê? Por amor, porque ele por amor quer que nós participemos e colaboremos na obra da sua criação, de tanto que Ele nos ama, de tanto carinho que Ele tem pelo ser humano. E muitas vezes a Igreja teve que defender a bondade da criação, inclusive do mundo material. Por quê? Porque por várias vezes a Igreja sofreu as perseguições da heresia do maniqueísmo. O que prega essa heresia do maniqueísmo? Que no universo existem dois deuses, um Deus bom e um Deus mau. O Deus bom criou o mundo espiritual e o Deus mau criou o mundo material. Por isso que nos relatos da criação, nos 3 primeiros capítulos do Gênesis, no primeiro capítulo do Gênesis, não é? A cada dia que Deus cria uma coisa, Ele olha para a obra que Ele criou e vê que tudo é bom e perfeito. Ou seja, justamente é isso. O autor sagrado reafirmando que tudo que Deus fez é bom, inclusive o mundo material. Justamente para combater essa heresia. Né? Porque não pode ser mal aquilo que Deus criou. Né? Aquilo que Deus criou pode se voltar contra Ele, como é o caso dos homens e dos anjos decaídos, que nos voltamos contra Deus pelo pecado. Mas em si, na nossa essência, nós fomos feitos bons por Deus. Tá certo? Então, tudo que Deus criou é bom. Não é? Deus transcende
a criação e está presente nela. Né? Olha só que coisa interessante, gente. Por que é importante nós entendermos e reafirmarmos sempre esta verdade de fé da qual a igreja nunca abre mão? Deus criou as coisas do nada. Por duas razões. Na antiguidade, né, sempre foi questionada a igreja duas teorias de religiões pagãs. A primeira teoria sobre a criação do mundo, que vem do paganismo, vem da religião grega. Os gregos, por terem dificuldade de entender a eternidade das coisas, não é? Eles afirmavam que a matéria, o mundo material, ele sempre foi eterno, ele sempre existiu. Por quê? Para os gregos para os gregos antigos era difícil entender algum Deus ser capaz de criar tudo do nada. Justamente porque nós, seres humanos, não somos capazes de criar nada do nada. Então eles associavam isso aos deuses deles. Então eles diziam o quê? Que a matéria sempre existiu, a matéria ela é eterna. Só que ela não tinha forma. A única coisa que Zeus e os outros deuses da religião grega fizeram foi pegar essa matéria que não tinha forma e modelá-la, e ao modelar criar todas as coisas que existem. Então, ou seja, a religião grega pregava a eternidade da matéria. Os deuses só pegaram aquilo que já existia e modelaram. A outra teoria vem da Índia, das religiões do Extremo Oriente, que pregam o panteísmo, pregam que tudo é Deus. O que eles pregam? Eles pregam que o Criador de tudo, ou os diversos deuses, pegaram um pedacinho do seu poder divino e desse pedacinho eles dividiram em pedacinhos menores e assim criaram todas as coisas. A essa teoria nós chamamos de panteísmo. O que é o panteísmo? É afirmar que tudo é Deus. Porque se eu disser que a criação ela é um pedaço do próprio Deus que foi retirado dele e foi transformado na obra criada, é o mesmo que eu dizer que tudo que existe no mundo é Deus. Por isso, a religião do hinduísmo ser uma religião de muitos deuses, né? A vaca é um deus, não é? O rio é um deus, o vento é um deus, os raios são um deus, justamente por isso. Porque eles entendem que tudo o que há na criação é um pedaço da centelha divina, da centelha de Deus. Então, ambas as teorias sempre bateram de frente com a nossa fé, com a fé judaico-cristã. Fé essa que prega que Deus criou tudo do nada. Não é? Para nós cristãos, dizer que tudo é Deus é um absurdo. Como também é um absurdo dizer que a matéria ela é eterna, que o mundo material sempre existiu, só não tinha forma. O único que é eterno, o único que sempre existiu, que nunca teve princípio e nunca terá fim, é Deus. Por isso, e essa é a nossa fé, Deus criou tudo do nada, porque antes de ele criar, nada existia. Tá certo? Então, por isso, Deus ele transcende a criação. Deus ele está presente na sua obra criada? Sim. Ao olharmos para a criação, nós vemos na criação de Deus como que um espelho que reflete a própria perfeição de Deus. Ele está presente na sua criação. Mas ao mesmo tempo que a criação ela é um reflexo de Deus, Deus está acima de todas as coisas. E está acima também da sua criação. E falarmos disso, né? Falarmos que a criação ela é um reflexo da perfeição do poder de Deus, somos nós lembrarmos de duas coisas. Primeiro, o homem ele reflete Deus porque ele foi criado à imagem e semelhança de Deus. Mas além do homem, todas as outras criaturas do mundo material e também os anjos, que são as criaturas do mundo espiritual, também eles refletem Deus.
não como imagem e semelhança, porque imagem e semelhança foi feito apenas no homem. Mas os anjos e as outras criaturas, eles também são vestígios da glória de Deus. Ou seja, em todos eles nós percebemos a presença da centelha divina, do poder divino presente. Porque tudo só existe e tudo só está de pé e só se movimenta e só está vivo porque o Espírito de Deus é que dá esta graça de nós existirmos. Porque a existência de tudo é obra, é criação de Deus. E não vamos nos estender muito sobre este assunto, já falamos nos nossos programas anteriores a respeito do deísmo, que é aquela teoria filosófica que diz que Deus criou o mundo e depois largou o mundo se virar sozinho, né? A gente traz aqui uma passagem da Sagrada Escritura que nos prova que Deus não criou e abandonou a sua criação, mas Deus mantém e sustenta a sua criação. Sabedoria, Livro da Sabedoria, capítulo 11, versículos de 24 a 26. Prestem atenção. Porque amais tudo que existe e não odiais nada do que fizestes, porquanto se o odiasseis, não teríeis feito de modo algum. Como poderia subsistir qualquer coisa se não tivesseis querido e conservar a existência se por vós não tivesse sido chamada? Mas poupais todos os seres, porque todos são vossos, ó Senhor, que amais a vida. Ou seja, o que essa palavra do Livro da Sabedoria mostra para nós? Aqui é justamente a argumentação que combate essa teoria do deísmo. Se Deus abandonasse a criação, seria o mesmo que dizer que Deus se arrependeu daquilo que ele fez. Só que se fosse para ele se arrepender daquilo que ele fez, ele não teria feito, porque Deus não erra, Deus não se arrepende. Deus ele é perfeito, tudo que ele faz é perfeito. Se fosse para ele se arrepender, ele já teria previsto isso futuramente, não é? Que não daria certo e não teria feito, porque Deus sabe de tudo. Deus ele tem todas as perfeições. Então, continuando, agora entrando no ponto 5. Deus realiza o seu projeto, a divina providência. A criação tem sua bondade, 302, tem sua bondade e perfeição próprias, mas não saiu completamente acabada das mãos do Criador. Ela é criada em estado de caminhada, para uma perfeição última a ser ainda atingida, para a qual Deus a destinou. Chamamos de divina providência as disposições pelas quais Deus conduz sua criação para esta perfeição. Deus conserva e governa com sua providência tudo o que criou. Ela se estende com vigor de um extremo ao outro e governa o universo com suavidade. E aqui, lendo agora, peguemos agora a palavra de Deus, Evangelho de São Mateus, capítulo 6, versículos de 31 a 33. Nos diz assim, Jesus nos diz assim, não vos aflijais nem digais, que comeremos, que beberemos, com que nos vestiremos? São os pagãos que se preocupam com tudo isso. Ora, vosso Pai Celeste sabe que necessitais de tudo isso. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão dadas em acréscimo. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Ou seja, o que Jesus está dizendo aqui no Evangelho para nós? Que se preocupar demais com o futuro é coisa de pagãos. Porque o Deus que nós acreditamos que é o Deus cristão é aquele que conhece as nossas necessidades e provê tudo aquilo que nós precisamos. Então, ele nos diz aqui, se a nossa vida está nas mãos de Deus, nós não precisamos temer a nada.
Nos preocupemos então de buscarmos o reino de Deus, de buscarmos a nossa salvação. Apenas isso. E o resto Deus nos dará por acréscimo. Ou seja, o que é dizer que Deus é providente? É o seguinte: Deus criou todas as coisas. Tudo que Ele criou é belo e perfeito, mas não é perfeitíssimo. Porque tudo que Deus criou caminha para uma perfeição maior, não é? E essa perfeição maior Deus nos dará no futuro. E o que é a história da humanidade do universo? É justamente este tempo em que Deus está conduzindo toda a sua criação e está conduzindo a humanidade para este objetivo último, que é alcançar a perfeição das perfeições. Então, Deus cuida da sua criação e cuida da humanidade e os conduz para esta perfeição última, que é quando Jesus voltará para julgar os vivos e os mortos e estabelecer o seu reino aqui na terra. Estabelecer o seu reino em toda parte, não é? Então, ou seja, a isso nós chamamos de divina providência. Deus que cria, cuida e conduz a sua criação para o bem maior, que é a perfeição última. Agora, continuemos. A providência e as causas segundas. Isso é muito importante. Deus é o Senhor soberano de seus desígnios, mas para a realização dos mesmos, Ele se serve também do concurso das criaturas. Isso não é um sinal de fraqueza, mas da grandeza e da bondade do Deus Todo-Poderoso. Pois Deus não somente dá às suas criaturas a existência, mas também a dignidade de agirem elas mesmas, de serem causas e princípios umas das outras, e de assim cooperarem no cumprimento da vontade de Deus. Ou seja, o que aqui está nos dizendo? Deus, Ele é a causa primeira de tudo, porque Ele é a origem de tudo. Mas Ele não faz tudo sozinho, né? Por seu amor e sua misericórdia, Ele quer que nós também participemos do seu plano de amor. Ele quer que nós também sejamos cooperadores dele no plano da salvação. E isso não é sinal de fraqueza ou de imperfeição de Deus. Pelo contrário, é sinal que a grandeza dele é tamanha que Ele quer que nós tenhamos essa grande graça de participarmos da sua obra, de sermos colaboradores no seu projeto de salvação. E isso aqui é muito importante para nós, que nos ajuda a entender as imagens obscuras do Antigo Testamento. Várias vezes no Antigo Testamento, não é, a gente vê os autores sagrados dizendo que Deus se ira, que Deus castiga e que Deus manda matar. Deus faz isso tudo ou Deus é misericórdia e amor? Aí a gente tem que entender as limitações da mente humana do autor sagrado na época do Antigo Testamento. Naquela época, não é, eles não foram capazes de entender que existem as causas primeiras, que é a criação de tudo, que isso é obra de Deus, e existem as causas segundas, que são as outras ações que acontecem no tempo e na história, que são ações humanas, não é? O mal que existe no mundo não é obra de Deus, mas é obra dessas causas segundas, que são as ações dos homens. Só que o autor sagrado ele não era capaz de entender isso, né? Que essas causas segundas não são obra de Deus, mas são obra dos homens, né? Que existe aquilo que é obra de Deus e existe aquilo que é obra dos homens. E o mal que existe no mundo é obra dessas causas segundas. Ou seja, é fruto das leis da natureza, é fruto do mundo, é fruto das ações humanas. Aquilo que é imperfeito, aquilo que é mal, é fruto das ações do mundo e do homem. Mas o autor sagrado não era capaz de entender isso. Ele entendia que tudo vinha de Deus, seja aquilo que era bom, seja aquilo que era mal.
Então tá claro isso para nós? É que nem naquela música Noites Traiçoeiras, né? O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. Ou seja, essa música, ela é uma profissão de fé de que tudo o que é o bem vem de Deus. E tudo aquilo que é mal não vem de Deus, mas vem do mundo e dos homens. Ok? Então, continuando. A providência e o escândalo do mal. 309. Ou seja, se Deus ele é providente, por que o mal existe? Isso é motivo de escândalo, né? Isso é motivo de confusão na cabeça das pessoas. Deus não está vendo o mal que está acontecendo no mundo? Vamos lá. 309, segunda linha. Por que então o mal existe, já que Deus criou todas as coisas? Para esta pergunta, tão premente como inevitável, tão dolorosa quanto misteriosa, não há uma resposta rápida. Agora lá no final de 309. Não há nenhum elemento da mensagem cristã que não seja, por uma parte, uma resposta à questão do mal. 310. Mas por que Deus não criou um mundo, então, que seja tão perfeito que nele não possa existir mal algum? Segundo seu poder infinito, Deus sempre poderia criar algo melhor, obviamente. Todavia, em sua sabedoria e bondade infinitas, Deus quis livremente criar um mundo em estado de caminhada para a sua perfeição última. É o que nós falamos sobre a providência de Deus. Deus não criou um mundo perfeitíssimo, porque perfeitíssimo é só Ele. Deus criou um mundo que tem um nível de perfeição, mas que caminhará no decorrer do tempo e da história até atingir essa perfeição máxima. Não é? Por quê? Porque Deus é quem governa e guia a história do universo. E isso é a providência de Deus. É este Deus que conduz o universo, a humanidade e os seus eleitos para esta perfeição última que virá quando Jesus voltar na sua glória para julgar os vivos e os mortos. Ok? Final do 310. Juntamente com o bem físico, existe, portanto, o mal físico, enquanto a criação não houver atingido sua perfeição. 311. Os anjos e os homens, criaturas inteligentes e livres, devem caminhar para seu destino último, por opção livre e amor preferencial. Podem, no entanto, desviar-se e, de fato, pecaram. Foi assim que o mal moral entrou no mundo, incomensuravelmente mais grave do que o mal físico. Deus não é de modo algum, nem direta nem indiretamente, a causa do mal moral. Todavia, Ele o permite, respeitando a liberdade de sua criatura, e misteriosamente sabe auferir dele o bem. Pois o Deus Todo-Poderoso, aqui é uma afirmação de Santo Agostinho, o Deus Todo-Poderoso, por ser soberanamente bom, nunca deixaria qualquer mal existir em suas obras, se não fosse bastante poderoso e bom para fazer resultar o bem do próprio mal. Ou seja, o que Santo Agostinho diz aqui para nós? Deus ele é tão providente e tão sábio que ele jamais permitiria que um mal acontecesse da nossa vida sem tirar deste mal um bem maior para a nossa vida. Deus é tão providente e sábio que Ele sabe tirar do mal um bem maior para a nossa vida. Continuando, agora no 312, a partir da 7ª linha, parágrafo 312. Do maior mal moral jamais cometido, qual foi esse maior mal moral cometido na história da humanidade? Foi a rejeição e o assassinato do Filho de Deus, causado pelos pecados de todos os homens. Deus, pela superabundância de sua graça, tirou deste que foi o maior de todos os males, ele tirou o maior dos bens, que foi a glorificação de Cristo e a nossa redenção, a nossa salvação. Com isso, porém, o mal não se converte em um bem. Não quer dizer que Deus converte o mal em um bem. O mal sempre será mal.
mas Deus sabe tirar de um mal um bem maior para a nossa vida. Né? E a gente, né, corrobora essa afirmação com a carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 8, versículo 28. Tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus, mesmo que eles sofram. Né? Então a gente percebe aqui, nessa história da divina providência que guia e governa o universo e a história da humanidade, a gente percebe que existe 3 tipos de mal. O mal físico, o mal moral e o mal metafísico. O mal físico é o quê? O mal físico é toda e qualquer privação que o ser humano passa na sua vida. Por exemplo, a doença. A doença é o quê? É a privação, é a ausência da saúde. É um mal físico. Uma pessoa que é cega, é a pessoa que tem privação da visão, é um mal físico. A pessoa que é surda e muda é aquela que tem privação da audição e da fala. É também um mal físico. Então, o mal físico é uma privação de um bem físico. Isso é fruto da natureza, porque a natureza ela é imperfeita. Não é causada por Deus. Maior do que o mal físico, é o mal moral. O que é o mal moral? O mal moral é o pecado. É quando o homem ou os anjos, não é, se rebelam contra o seu Criador. Este é o mal moral. O mal moral é dizer não para Deus, é o pecado. Não é? Aí você diz assim, mas se é um grande mal assim, por que Deus não intervém e não põe fim a este mal? Porque Deus criou você e eu e os anjos para servi-lo na liberdade. E Deus não pode abrir mão daquilo que Ele nos deu, que é a liberdade, o livre-arbítrio. Não é? E qual é a origem, a causa do mal moral? A causa do mal moral é a ausência de Deus no coração e na vida das pessoas. Porque se as pessoas tivessem Deus no coração o tempo todo, não existiria o pecado, não existiria o mal moral. Não é? Mas Deus nos dá liberdade. E aí tem aqueles que optam em segui-lo e tem aqueles que não. Certo? E além desses, existe um mal que é maior ainda que o mal moral e que o mal físico, que é o mal metafísico. Só que Deus ele é tão maravilhoso que este mal Deus nem deixa acontecer. Porque o que é o mal metafísico? O mal metafísico é alguma coisa deixar de existir. E neste caso, Deus tem misericórdia até mesmo dos demônios. Porque a condenação dos demônios foi a queda. Não é? Foi a queda e viver no inferno. Porque Deus, a hora que Ele quisesse, Ele poderia destruí-los de vez, da face do universo. Ele poderia fazê-los deixar de existir. Porque pior do que um castigo, pior do que a prisão, é deixar de existir. Este é o pior de todos os males e este mal Deus não permite que aconteça, em razão da sua misericórdia. E neste caso mostra que Deus tem paciência e misericórdia até mesmo dos demônios. Né? Porque pior do que a condenação, do que a cadeia, do que a prisão, é deixar de existir. E este grande mal Deus não permite que aconteça. E 314, né? A partir da terceira linha, só no final, quando acabar o nosso conhecimento parcial, quando virmos Deus face a face, teremos pleno conhecimento dos caminhos pelos quais, mesmo por meio dos dramas do mal e do pecado, Deus terá conduzido sua criação até o descanso desse sábado definitivo, em vista do qual criou o céu e a terra. Ou seja, o que está dizendo aqui para nós? Que tudo isso é difícil de nós compreendermos, mas nós continuamos a caminhar na amizade com Deus pela fé, confiando em quê? Que quando todos nós estivermos no céu, na glória com Deus, Ele vai nos esclarecer tudo o que precisará ser esclarecido.
Amém? Qualquer dúvida, deixa aí nos comentários, que assim que eu tiver a oportunidade, terei o prazer em responder. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, pela intercessão da Santa Cruz de Cristo. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Levai a todos a alegria do Senhor ressuscitado. Ide em paz e que o Senhor vos acompanhe, graças a Deus. Uma boa noite para todos e até segunda-feira que vem, se Deus quiser.